A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal Para a Glória de Deus com o tema de hoje: as festas de Deus, os moedins. Vamos para o vídeo. Amém, amados irmãos. Vamos começar aqui mais um estudo para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo com o tema: as festas de Deus, os tempos determinados por Deus sobre nós, sobre a terra, os moedins em hebraico, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos falam aí que as festas de Deus estão abolidas. Vamos ler a palavra de Deus, os tempos determinados, se está abolido ou não, né, amado? Vamos estar lendo Levítico 23 e várias outras passagens, que é para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Vamos provar por festa, porque ela está ativa, os tempos determinados por Deus para todos nós, né, amados irmãos? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, sem mais delongas, vamos estar lendo Levítico 23, amados irmãos, do 1 ao 3, para a glória de Deus, que diz assim, amados irmãos: disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: essas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. Em 6 dias realizem seus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado, dia de descanso e dia de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. Ou seja, onde quer que morarem, amados irmãos. Então, um aviso que Moisés, através de Deus, deu a Moisés, que deu ao seu povo. As festas fixas de Deus. E a primeira festa é o sábado do Senhor. 6 dias trabalhará, fazer para tudo a sua obra. Mas o 7º dia é o 7º dia de descanso, né? É o dia que ele se dedica a Deus, né, amado? E hoje em dia praticamente está esquecido esse dia. Mas pela misericórdia de Deus, né, alguns estão voltando às escrituras do Senhor e dedicando o sábado somente para Deus, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vemos aqui em Levítico 23, do 1 ao 3, a primeira festa é o sábado do Senhor, as festas fixas do Senhor. A primeira é o sábado, que é semanal, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E a comprovar, né, essas festas fixas do Senhor, logicamente na criação, né, mas em Gênesis 2, só vou citar aqui, amado, do 1 ao 3, né, criação do Senhor. No 6º dia, no 7º dia o Senhor terminou toda a sua obra, das suas mãos, através da sua palavra, né, amado? E o 7º dia ele descansou, santificou, né, amado? Separou para um dia solene para Deus, para um memorial da criação, amados. O sábado não é nada mais que além um memorial, amados, um memorial para a criação dos céus e da terra pelo nosso Deus, né? Como vamos tirar um memorial? Se tira o sábado, tira o memorial, tira, né, o dia que o Senhor terminou as obras das suas mãos, através da sua palavra, né? Então, o sábado é o descanso. O homem necessita de um descanso, né, mas como que o homem vai trabalhar 7 dias por semana? Não tem como, uma hora vai acontecer alguma coisa com ele. Por isso que Deus deu um dia de descanso, para o homem descansar e celebrar a Deus. Assim tenha o descanso da terra, que 7 anos tem que ter um ano de descanso da terra. E hoje em dia eles não fazem isso. Por isso que tem muitas pragas e outras coisas pela lavoura aí, né? São as pragas que Deus envia, que Deus falou. O 7º ano é um ano de descanso da terra, para a terra se recuperar, para produzir, para ficar própria para o plantio novamente, né? Mas eles fazem o que querem, aí colhem as consequências, né, amigos? Então nós vemos aqui que o sábado é o memorial da criação, a primeira festa de Deus. Em Isaías fala da Nova Jerusalém, amados. Vamos estar lendo Isaías 66, do 22 ao 24, amados irmãos. Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, as festas de Deus. Hoje em dia aí, o que impera dentro das igrejas são as festas do mundo.
todas essas festas do mundo que está no calendário pagão gregoriano, as igrejas comemoram. Mas as festas de Deus, eles falam que foram abolidas na cruz. Tenha misericórdia de Deus. E se você ficar falando muito, você está na lei, começa a te julgar. É terrível, mas é só misericórdia de Deus. Agora do mundo, não. Eles comemoram que é uma beleza. Isaías 66, do 22 ao 24, amados irmãos. Que diz assim, amados irmãos: assim como os novos céus e a nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Assim serão duradouros os descendentes de vocês e o seu nome. De uma lua nova a outra, de um sábado a outro, toda a humanidade virá e se inclinará diante de mim, diz o Senhor. Sairão e verão os cadáveres dos que se rebelaram contra mim. O verme deles não morrerá, e o seu fogo não se apagará, e causarão repugnância a toda a humanidade. Esse é o castigo dos ímpios, amados irmãos. Os ímpios que já sempre foram ímpios, praticando imundície, e aqueles que estavam em cima do muro, né? Está servindo a Deus e a mamão ao demônio, e será jogado no lago de fogo e enxofre. Os cadáveres estarão lá, com seu verme, o fogo não se apagará, e estarão para sempre distante do Senhor Deus, né, amado? Sofrendo eterna destruição, né? E fala aqui no versículo 23, de sábado a sábado. Sábado é a marcação da semana, né, mano? É o último dia da semana, o sábado, né? De sábado a um outro sábado, toda a humanidade irá ao Senhor e se inclinará diante dele para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Isso aqui é uma profecia futura, né? Para os novos céus e nova terra, que está lá em Apocalipse 21, que é maravilhoso. De sábado a outro, todos se inclinarão no dia de sábado diante de Deus para adorar nosso Deus. Não é adorar o sábado, não é adorar o homem, não, é adorar a Deus, amado. O sábado foi feito por Deus para você adorar a Deus. É para você adorar sol, nem lua, nem estrelas, né, amado? Somente o nosso Deus, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Então nós vemos aqui que as festas do Senhor são festas fixas, que Deus deu à sua humanidade com tempos determinados, moedins, né? Levítico 23, Gênesis 2, 1 ao 3, e Isaías 66, do 22 ao 24, a primeira festa, o sábado do Senhor, para a glória de Deus. Agora vamos para a segunda festa, que é a Pessa, a Páscoa do nosso Senhor Jesus Cristo, Cordeiro Pascual, para a glória de Deus. Vamos estar lendo aqui Levítico 23, amados irmãos. Levítico 23, do 4 ao 5. Que diz assim, amados irmãos: estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês, para a glória de Deus. Então nós vemos aqui que a Páscoa do Senhor é comemorada no 14º dia do primeiro mês, né, amado? A saída do Egito começou a comemoração da Páscoa. No primeiro dia, era do 14º dia do primeiro mês. Deus fez tudo perfeito, que quando eles foram para o deserto, era um tempo bom, né? Era uma primavera, amados irmãos, né? Não tem calor excessivo, nem frio. Tudo que Deus faz para o homem é perfeito. Agora, tudo que o homem mete a mão para fazer, nada não presta. São poucas coisas que prestam o ser humano realmente, né, amado? Mas quando Deus faz, é perfeito para você, né, amado? Então essa é a Pessa do Senhor, é a Páscoa do Senhor, ou seja, apontando futuramente para a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, para a salvação de muitos, amados. Esses são um tempo determinado por Deus, que Deus deixou para o homem comemorar e adorar o nosso Deus. Nós vemos aqui que é a Páscoa, a Pessa do Senhor, para a glória de Deus. Então vamos ver aqui em
Mateus 26, né, do 17, 26 e 29, fala, né, da besta do Senhor. E no dia de Páscoa, o Senhor partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo: esse é meu corpo, que foi partido por muitos, comei em memória de mim. E depois o cálice, que simboliza o sangue do nosso Jesus Cristo, bebei em memória de mim, o sangue derramado na cruz do Calvário, né, para a remissão de muitos, para a glória de Deus. Ele instituiu no dia de Páscoa a Santa Ceia do Senhor, né? Que é anunciar, a Santa Ceia do Senhor não é nada menos que anunciai a morte do nosso Jesus Cristo até que Ele venha. Quando que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu? Na Páscoa, que é o Cordeiro Pascual, que é morto, imolado e derramado sangue a favor de muitos, que era assim o perdoar de pecados. Quando alguém pecava, tinha que morrer um cordeiro, outro tipo de bicho. Mas o Senhor é um cordeiro sem defeito, sem mácula, porque não tem pecado, né, meus irmãos? E para a remissão de muitos é necessário um santo ter morrido no lugar de muitos, para que nós venhamos naquele grande dia ter a vida eterna, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Vamos estar lendo aqui João 1, 29, que fala que o nosso Senhor Jesus Cristo é o Cordeiro Pascual que tira o pecado do mundo, para a glória de Deus. João 1, amados irmãos. Vou comprovar festa por festa, que é tudo para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Que diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro que seria imolado na cruz, né, mas morto para a salvação de todos nós, aquele que nele crê. Tem que crer. A salvação é pela fé. Tem que crer no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Não vem de obra para que ninguém se glorie, né, mas para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, né? Então, essa é a segunda festa, né, mas a besta do Senhor, a Páscoa, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, que foi instituída também a Santa Ceia do Senhor, no dia de Páscoa, o memorial da sua morte, até que Ele venha, né, meus irmãos? Hoje em dia, a Santa Ceia é comemorada uma vez por semana, uma vez por mês em outras igrejas aí. O certo seria uma vez por ano, no dia de Páscoa, porque você anuncia a morte do nosso Jesus Cristo até que Ele venha, porque é um memorial da sua morte. Todo memorial é comemorado no dia certo do ocorrido, não uma vez por mês, uma vez por semana, mas cada um faz da maneira que achar melhor, né, mano? O certo seria isso, né, mano? Mas cada um com o seu cada um, amados irmãos. Como nós vemos aqui, a peça do Senhor, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Agora vamos para a terceira festa, os pães asmos, que simbolizam o corpo. O mesmo pão que Ele partiu é o pão que é nessa festa, é o pães asmos. Por que asmos? Porque não tem fermento, né, amados irmãos? Porque o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo não tem pecado. Por isso é pão asmo, sem fermento, sem a maldade, sem tudo que não presta. É o corpo santo do Senhor Jesus Cristo que foi rasgado no madeiro, né, amados irmãos? Para a remissão a todos aquele que nele quer, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Então vamos estar lendo Levítico 23, do 6 ao 8, amados irmãos. Levítico 23, que diz assim, amados irmãos: no 15º dia daquele mês começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresente ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Essa é a festa de pães asmos, meus amados irmãos, que simboliza o corpo do nosso Jesus Cristo, morto na cruz do Calvário e partido na Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né, amado irmão?
Então nós vemos aqui a festa de pães asmos. Em João 6,51 e 1 Coríntios 5, do 7 ao 8, que eu vou ler para você, amados irmãos, que o apóstolo Paulo está falando: comemorem a festa, comemorem, porque você está adorando a Deus, não adorando homens, não adorando sol, nem lua, nem estrelas, porque é o Criador que você está adorando, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, lê em casa, amados irmãos, João 6,51, que eu vou ler 1 Coríntios 5, do 7 ao 8, amados irmãos. Que diz assim, amados irmãos: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são, pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa, não com fermento velho, nem o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade, amados irmãos. Pães asmos, que simbolizam o corpo do nosso Jesus Cristo, amados irmãos, que é sem fermento, amados irmãos, porque os amados irmãos, quando vão celebrar a Santa Ceia do Senhor, não fazem isso, né, amados irmãos? Muitos já estão fazendo, muitos lêem a palavra de Deus e entendem que não pode ser qualquer pão, não pode ser o que vale a intenção. Não, amados irmãos, as coisas de Deus, as coisas certas, o que foi instituído por Deus. Não é para você fazer de qualquer maneira. As coisas de Deus, as coisas santas, né? É a coisa profana que você fala: vamos botar qualquer coisa aqui, está tudo certo. Não. Quando você for fazer qualquer coisa para Deus, amados irmãos, faça a coisa certa, o que está escrito na palavra de Deus, o simbolismo. Sabemos que é um simbolismo do corpo do nosso Jesus Cristo, o pão. Mas tem que ser o pão certo, que é o pão sem fermento, porque simboliza o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Né, amados irmãos? Assim é o suco de uva, né? Que fala que é vinho, mas não, é o suco de uva, que é para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, que a palavra de Deus não está incitando ninguém a ficar bebendo vinho com alcoólico, para se embebedar, mas sim para comemorar a ceia do Senhor, a Páscoa do nosso Jesus Cristo, e celebrar festas de pães asmos. Celebre a festa, como o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 5, do 7 a 8, para a glória de Deus. Então, ou seja, são tempos determinados por Deus: sábado, a criação, né? Páscoa, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, os pães asmos é o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para outra festa, a festa de primícia, amados irmãos. São os primeiros frutos, o Abicurim em hebraico, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Levítico 23, amados irmãos, do 9 ao 14, leia comigo, para a glória de Deus. Levítico 23, do 9 ao 14, amado, que diz assim: fique até o fim, porque é para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que dou a vocês e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que vocês colheram. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão ao holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade, sem defeito. Apresente também uma oferta de cereal e de 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo. Oferta ao Senhor preparada no fogo, de aroma agradável, é uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia que trouxerem essas ofertas ao Senhor, ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem, para a glória de Deus. Então nós vemos as festas das primícias, meus irmãos. As festas das primícias, os primeiros frutos da terra eram dados aos sacerdotes e feito holocaustos para adoração a Deus. Hoje em dia sabemos que não precisamos fazer sacrifício de nada,
porque o nosso sacrifício, né, é o nosso culto racional a Deus, né? Se eu não me engano, é Hebreus 12, né, amado irmão? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Não precisamos sacrificar animal, vamos adorar o nosso Senhor Jesus Cristo, que é a primícia. O nosso Senhor Jesus Cristo é simbolizado nessas primícias, as primícias do que dorme, ou seja, nas primícias que foram mortos e ressuscitados, primeiramente, com o corpo glorificado, né, amado? Para estar à destra do Pai, nesse momento intercedendo por nós, para a glória de Deus. Então vamos ver em 1 Coríntios 15, do 22 ao 23, que o nosso Senhor Jesus Cristo é a primícia dos que dormem, a primícia que for ressuscitada primeiro com o corpo glorificado, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né, amado? Esse é o simbolismo dessa festa, é a ressurreição do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, como primeiro, como corpo glorificado, para a glória de Deus. 1 Coríntios 15, 22 ao 23, amado, que diz assim, amados: pois da mesma forma que em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados, mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, primícias, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Primeiro, nosso Senhor Jesus Cristo ressuscita e tem corpo glorificado. Depois nós, na sua vinda, naquele grande dia, todos os mortos serão ressuscitados e os vivos transformados, e juntos iremos ao encontro do Senhor dos Ares. Então, esse é o simbolismo, essa festa, esse moedim, a primícia, é a ressurreição de Cristo, né? Ao terceiro dia, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas pelo mundo afora fazem uma confusão, junto com os católicos, né? Falam que Páscoa é a ressurreição, não, Páscoa é a morte. É o primeiro dia, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. E a premissa, assim, é a ressurreição. O primeiro a ressuscitar com o corpo glorificado e assumir os céus, está à destra do Pai. Depois nós, a sua vinda, naquele grande dia, para a glória de Deus. Então nós vemos que todas as festas são simbolismos apontando para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o corpo, né? Todas as festas são sombras e o corpo é Cristo. Adore o nosso Senhor Jesus Cristo, o Criador dos céus e a terra, né? O Verbo de Deus, amados irmãos. Isso que simboliza essas festas foram criadas para você adorar a Deus, amados irmãos. Não é adorar homem, nem sol, nem lua, nem estrela, nem dia qualquer. É Deus que seja adorado através do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos para a próxima festa, amados irmãos. Festa de Pentecostes, o Shavuot, a festa das semanas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Levítico 23, do 15 ao 22, amados irmãos. Para a glória de Deus. Levítico 23, do 15 ao 22, amados irmãos. Que diz assim, amados irmãos: a partir do dia seguinte ao sábado, um dia que vocês trarão o feixe de oferta ritualmente movida, contém 7 semanas completas. Contém 50 dias até um dia depois do 7º sábado. Então apresente uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, traga de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães apresentam 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade e sem defeito, 1 novilho e 2 cordeiros. Eles serão um holocausto ao Senhor, com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É a oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. Depois sacrifique um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros, cada um 1 ano de idade, como oferta de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor, como gesto ritual de apresentação.
com o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor e pertence ao sacerdote. Naquele mesmo dia vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. Quando fizerem a colheita de uma terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, né, amados irmãos? Para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, né? Então vemos aqui a festa de Pentecostes, as festas das semanas, que era trazer 2 pães e 7 cordeiros, né, 50 dias, que simboliza o que é o derramar, o derramar do Espírito Santo de Deus sobre nós. A festa temporã, a primeira chuva, né, que é derramada sobre nós, né, mas como foi em Atos 2, vamos estar lendo aqui, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, e fala em Joel também, as primeiras chuvas, as temporã e a segunda, que é a serôdia, antes daquele grande dia, do dia do Senhor, um dia terrível para os ímpios, mas santo para os justos, né, amados irmãos? Será um dia de bênção para os justos e de destruição para os ímpios, né, amados irmãos? Aqui está falando do derramar do Espírito Santo de Deus sobre todos nós. Os filhos, né, e as filhas terão sonhos, os velhos profetizarão e assim por diante. Vamos estar lendo aqui Atos 2, do 1 ao 4, amados irmãos. E os amados irmãos leem em casa Atos 2, do 16 ao 18, e Joel 2, do 28 ao 29, para a glória de Deus, que está falando de derramar, né, do Espírito Santo de Deus sobre todos nós. Né? Tem a chuva temporã, tem a serôdia, tem a última chuva que será derramada antes da volta do nosso Jesus Cristo, para que tudo aquilo se cumpra, que toda a palavra de Deus vai se cumprir, então virá o fim, para a glória de Deus. Vamos estar lendo que Atos 2, Atos 2, do 1 ao 4, amados irmãos, que diz assim: a vinda do Espírito Santo do dia de Pentecostes tinha que ser no dia de Pentecostes para se cumprir a palavra de Deus, que está escrito em Joel 2, para a glória de Deus, do 22 e diante, que diz assim: chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como um vento muito forte, e encheu toda a casa no qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo, que se separavam e pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo de Deus o capacitava, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. E no 17, nos últimos dias, diz Deus: derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, e os jovens terão visões, e os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas acima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo e nuvem e fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Ou seja, antes do dia do Senhor, ao derramar do Espírito Santo de Deus sobre cada um de nós. Esse 2 Tessalonicenses capítulo 2 está falando da apostasia, né, mais ou menos. Apostasia é o afastamento de Deus antes da vinda do nosso Jesus Cristo e da nossa reunião com Ele, que é o arrebatamento, né, mais ou menos. Vem a apostasia, mas depois da apostasia tem um derramar do Espírito Santo sobre cada um de nós. Então se revelará o anticristo, que na vinda do nosso Jesus Cristo ele o destruirá com um sopro que sai da sua boca, para a glória de Deus. Então essa festa aqui de Pentecostes, Shavuot, simboliza
o derramado Espírito Santo de Deus. Primícia, o Senhor ressuscitou, foi para os céus. E o que ele disse, né? João, né? Que ele iria, mas iria enviar o Consolador. Ou seja, ele derramou o Espírito Santo dele, de Deus, sobre cada um de nós, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa festa está simbolizando o derramar do Espírito Santo de Deus, porque as próximas 3 festas, as últimas 3, amados irmãos, são tempos determinados por Deus para os homens. E essas últimas 3 festas se finda os sinais que Deus deu através dessas festas, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar lendo agora Levítico 23, do 23 ao 25, as festas de trombetas, amados irmãos. Yom Teruah, é o toque das trombetas para a glória de Deus. Levítico 23, do 23 ao 25, amados irmãos, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Diga também aos israelitas, no primeiro dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada, celebre com toques de trombeta. Não realize trabalho algum, mas apresente ao Senhor uma oferta preparada por fogo, para a glória de Deus. Ou seja, quando o Senhor Jesus Cristo vai voltar, primeiramente ao toque das trombetas, para que tudo venha acontecer, né, irmãos? Para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, ou seja, ao ressoar da última trombeta, né? O Senhor Jesus dará ordem aos seus anjos, que ele recolherá os seus escolhidos de um canto a outro, de uma extremidade a outra dos céus, para se cumprir, está escrito nos profetas, né, mas no Apocalipse 11 fala, né, mas eu estarei lendo aqui, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né, e se cumprirá, né, amados irmãos, o que foi predito pelos profetas, a ressurreição dos mortos, a transformação dos vivos, na volta do nosso Senhor Jesus Cristo, né. Isso que simboliza a festa de trombeta, né, o alarido, para vocês ficarem apercebidos que está chegando o dia do Senhor. A necessidade do toque das trombetas, os acontecimentos, um após o outro acontecer, para os irmãos estar ligados que o dia do Senhor se aproxima, para a glória de Deus. Vamos estar lendo aqui, amados irmãos, Mateus 24, 31 fala sobre isso, 1 Coríntios 15, do 51 ao 52 fala isso, 1 Tessalonicenses do 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 ao 17 fala isso, mas eu vou ler Apocalipse 11, amados irmãos, versículo 15, amados irmãos, para a glória de Deus. Naquele grande dia, para tudo se cumprir, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, que diz assim, amados irmãos: o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre, amados irmãos. Hoje, o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, reina nos céus. Ele não reina sobre a terra, porque essa terra vai de mal a pior, pecado, morte, assassinatos, traições. E é só a misericórdia de Deus, o Santo do Senhor está aqui pregando o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo até aquele grande dia. É necessário que o Evangelho se propague por todas as nações, para testemunho de todas as nações. Então virá o fim, e o fim virá ao toque da 7ª trombeta, meus irmãos, e se cumprirá o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. A terra se tornou do nosso Senhor Jesus Cristo, e ele reinará para todos sempre, porque ele vai vir com vingança, a derramar vingança sobre os ímpios e de dar livre aos seus santos, né, amados irmãos? Então essa festa, né, amados irmãos, é simbolizada antes da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, tocada a trombeta, a última trombeta, e o Senhor Jesus Cristo vai vir com poder e grande glória, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né, amados irmãos? Então as festas de Deus são tempos determinados por Deus para os acontecimentos. Esta festa não aconteceu. A necessidade do segundo derramado do Espírito Santo de Deus, né, para essa apostasia, né, ser retirada de muitos, né,
para a propagação do Evangelho, para os trabalhadores na lavoura ser muitos, para a glória de Deus, para alcançar a muitos o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então essa é a festa de trombeta, a Yom Teruah, para a glória de Deus. Agora vamos ver a sétima festa, né, mais uma, que é o dia da expiação, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. O Yom Kippur, o dia do perdão, ou seja, o dia de as pessoas se arrependerem de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Quem proclamar e clamar o nome do Senhor Jesus Cristo nesse dia será salvo, como diz, acabei de ler lá, né? Atos 2, versículo 18 e 19, né? Para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então vamos estar lendo aqui Levítico 23, do 26 ao 32, amados irmãos. Que diz assim, amados irmãos: dia da expiação. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia desse 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se, e apresentem o Senhor com uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Esse é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. É um sábado de descanso para vocês, no qual vocês se humilharão, desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte. Vocês guardarão esse sábado para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Ou seja, esse é o dia do santo jejum. As pessoas pedirem perdão, não se rasgar, né? Porque nesse dia, quem pedir misericórdia de Deus será dada a misericórdia, mas quem não pedir vai ser destruído, amados irmãos. Porque é o dia de vingança, é o dia da expiação, o dia de expiar a culpa de todos aqueles que continuam cometendo pecado, né, amados irmãos? Mas será arrancado de uma vez por todas dessa terra o pecado, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que é o dia do perdão, o dia das pessoas se arrependerem verdadeiramente. Todo dia a gente tem que se arrepender, amados irmãos, porque todo dia a gente comete pecado, de uma coisa ou outra, e a gente sem perceber a gente comete pecado. Aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, amados irmãos, e a verdade não está nele, amados irmãos. É mentiroso porque a nossa carne anseia pecar, mas o Espírito que habita em nós nos afasta do pecado. Mas uma hora ou outra acontece um deslize, que é só misericórdia de Deus. Mas a necessidade é a perseverança, né, amados irmãos? Por isso que esse dia é simbólico da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ao ressoar da 7ª trombeta, vai vir um dia da expiação. É o dia da vingança, amados irmãos. Um dia terrível para os ímpios, né, amados irmãos? Que eles se lamentarão, certamente, amém, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar lendo aqui Isaías 60, não, os amados irmãos podem ler em casa, 63, do 1 ao 6. Vamos estar lendo aqui Joel 2, do 12 ao 15, amados irmãos. Depois os amados irmãos lêem o 16 ao 27, que é o jejum do lamento, para a glória de Deus. E vamos estar lendo também Apocalipse, né, amados irmãos? Apocalipse 19, 17 ao 18. Primeiro vamos ler Joel 2, amados irmãos. Joel 2. Joel 2, do 12 ao 15, amados irmãos. Que diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasgue o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassível, muito paciente e cheio de amor. Arrependa-se e não envia
e não envie a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependam-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e oferta derramada para o Senhor, seu Deus. Toque a trombeta em Sião, decrete jejum santo, convoque uma assembleia sagrada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que está falando do dia da expiação, o dia das pessoas se arrependerem de todo o coração, de rasgar o seu coração, não só as vestes, porque os judeus, quando acontecia qualquer desgraça com eles, eles rasgavam suas vestes, né? Eles se lamentavam, né? Rasgavam suas vestes, jogavam areia sobre a cabeça. Esse era uma forma de judeus se lamentar. Mas aqui está falando o profeta Joel, o profeta de Deus, para não rasgar suas vestes, e sim se arrepender de todo o coração. Rasgue o seu coração diante de Deus e peça perdão, porque o dia do Senhor está vindo e virá com fúria. Aqueles que desprezam o nosso Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o simbolismo dessa festa é o arrependimento, amados irmãos, antes que seja derramado o juízo de Deus. Há o arrependimento e será derramado o juízo posteriormente. Questão de pouco tempo, as pessoas vão se arrepender, como está escrito lá em Zacarias, do 12 ao 14. Os judeus, né, que anteriormente viraram as costas para o nosso Senhor Jesus Cristo, olharão e verão, e chorarão como um filho, como a perda de um filho, chorarão aquele que os transpassaram, e se arrependerão. Muitos se arrependerão, 1/3 da cidade se arrependerão do seu pecado, mas 2/3 vão ser destruídos para a glória de Deus. Então nós vemos que o dia da expiação é tanto o dia do perdão, tanto o tempo do juízo. O nosso Deus derramar o juízo sobre a terra, como está escrito lá em Apocalipse 19, 17 e 18. É isso que ele fará com os ímpios, amados irmãos. Preste bastante atenção. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz, e todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúne-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e dos seus cavaleiros, carne de todos os livres e escravos, pequenos e grandes, amados irmãos. Esse vai ser um grande dia terrível para os ímpios, para aqueles que desprezam o nosso Deus, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o simbolismo dessa festa é o arrependimento, amados irmãos, antes que seja derramado o juízo de Deus. Há o arrependimento e será derramado o juízo posteriormente. Questão de pouco tempo, as pessoas vão se arrepender, como está escrito lá em Zacarias, do 12 ao 14. Os judeus, né, que anteriormente viraram as costas para o nosso Senhor Jesus Cristo, olharão e verão, e chorarão como um filho, como a perda de um filho, chorarão aquele que os transpassaram, e se arrependerão. Muitos se arrependerão, 1/3 da cidade se arrependerão do seu pecado, mas 2/3 vão ser destruídos para a glória de Deus. Então nós vemos que o dia da expiação é tanto o dia do perdão, tanto o tempo do juízo. O nosso Deus derramar o juízo sobre a terra, como está escrito lá em Apocalipse 19, 17 e 18. É isso que ele fará com os ímpios, amados irmãos. Preste bastante atenção. Vi um anjo que estava em pé no sol e que clamava em alta voz, e todas as aves que voavam pelo meio do céu: venham, reúne-se para o grande banquete de Deus, para comerem carne de reis, generais e poderosos, carne de cavalos e dos seus cavaleiros, carne de todos os livres e escravos, pequenos e grandes, amados irmãos. Isso vai ser um grande dia terrível para os ímpios, quer seja escravo, quer seja livre, quer seja reis, generais ou qualquer um, amado. Todos eles se lamentarão, tentarão se esconder nas cavernas, como diz lá em Apocalipse 6, mas não terá jeito, amado, porque as montanhas se moverão de um lado para o outro, e esse mundo que nós vemos agora, essa terra, será desnudada, será destruída, não através de águas, como foi lá em Noé, mas pelo fogo que está preparado para aquele grande dia, como diz
2 Pedro, capítulo 3, para a glória de Deus, né, amados irmãos? Então nós vemos que o dia da expiação é o dia do perdão, para muitos que se arrependerem, mas é o dia do juízo, é o dia de derramar a ira de Deus, de derramar os últimos 7 cálices da ira, de dizimar toda a terra. Essa é uma festa profética que está por vir, mas se arrependa de todo o seu coração, toda a tua alma, mas os seus pecados e tudo aquilo que não provém de Deus, e volte ao caminho do nosso Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus. Então todas essas festas é para você adorar a Deus e se arrepender dos seus pecados, mas não é para você adorar essa festa sacrificando animais, etc. Adora o nosso Senhor Jesus Cristo. O que significa a festa, amados irmãos? Cada festa simboliza e significa algo bom para todos nós, para a glória de Deus. Então vamos para a última festa. Depois do derramar da ira de Deus, vem a glória eterna, para a glória de Deus. Levítico 23, do 33 ao 43, a festa de tabernáculo, o Sucote, né, amados irmãos? Vamos tabernacular com o Senhor para todo sempre, na nova Jerusalém, descida dos céus, da parte de Deus, né, amados irmãos? Vamos estar lendo aqui Isaías 65, do 22 ao 14. Lê em casa Zacarias 14, amados irmãos, versículo 16. E também Apocalipse 21, do 1 ao 3, né, amados irmãos? Lê em casa, que eu vou ler agora Isaías 65, do 22 ao 24, para a glória de Deus. O vídeo não fica tão longo, né, amados irmãos? Porque é uma mensagem de Deus para os amados irmãos. Primeiro Levítico 23. Levítico 23, amados irmãos. Do 33 ao 43. Que diz assim, amados, as festas das cabanas para a glória de Deus, os tabernáculos, diz o Senhor a Moisés, diga ainda aos israelitas, no 15º dia desse 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No primeiro dia haverá reunião sagrada, ele não realize trabalho algum. Durante 7 dias, apresente ao Senhor ofertas preparadas no fogo. No 8º dia, faça outra reunião sagrada e também apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realize trabalho algum. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas, para trazer ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos, ofertas de cereal, sacrifício, ofertas derramadas, exibidas para cada dia. Isso fora ao sábado, todo o sábado do Senhor, e fora as dádivas e os votos de vocês, e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebre a festa do Senhor. Durante 7 dias, o primeiro dia e também o 8º serão dias de descanso. No primeiro dia vocês apanharão os melhores frutos da árvore, folhagem e tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebre essa festa do Senhor durante 7 dias, todos os anos. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Celebre-na no 7º mês. More em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz aos israelitas morar em tendas quando eu os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Mas, irmãos, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, a última festa é a morada do nosso Deus conosco. Na saída do Egito eles moraram em tendas, mas o nosso Deus estava presente com a coluna de fogo à noite e a de nuvem durante o dia. Deus estava morando com eles lá, simbolicamente, né? Mas posteriormente foi construído o tabernáculo, que também, né,
simbolizava a presença do nosso Senhor Deus com eles, né, com a arca da aliança no Santo dos Santos, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. E essa arca está nos céus. Muitos estão procurando essa arca em todos os lugares, mas o Senhor recolheu para ele, porque era santa, porque assim Deus fez, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo, porque ali estava os 10 mandamentos, são 10 mandamentos sagrados para todos sempre. A vara do Arão que floresceu, que Deus escolheu ele para ser o sumo sacerdote de Israel. E tem os pães asmos, amados. Pão asmo escondido, ou seja, a recompensa que será dada naquele grande dia para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos que as festas tabernáculos simbolizam a presença de Deus, o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, será aqui na terra, na nova Jerusalém, amados irmãos. E nós moraremos para sempre com o nosso Deus. Esse é o simbolismo dessa festa. Celebre a festa de tabernáculo, celebre a Deus, porque naquele grande dia nós vamos morar na cidade santa, a nova Jerusalém, amados irmãos, descida de Deus, adornada, todas aquelas pedras preciosas. São coisas que a gente nem imagina, mas a gente está imaginando porque está descrito ali, mas são coisas que a gente não consegue nem descrever com palavras, mas quão maravilhoso será esse dia, meus irmãos. Então nós vemos aqui que a festa tabernáculo é a festa de Deus para você, meus irmãos. Diz que são festas fixas, para você adorar o nosso Deus, para você ter reverência com o nosso Deus, meus irmãos. Não é você celebrar Ano Novo, Natal e outras festas, até Carnaval, mas é só misericórdia de Deus. Essa geração vai de mal a pior, por isso que Jesus falou que a volta dele vai ser nos dias de Noé. Os dias de Noé estava pior que essa época, vai piorar, mas cada dia que passa vai piorar essa geração. É a época de Sodoma e Gomorra, a época de promiscuidade inimaginável, mas coisas, pecados grotescos, e só misericórdia de Deus nessa geração. Mas é necessário que todos os sinais se cumpram para que o nosso Senhor Jesus Cristo volte, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a festa de tabernáculo, a festa da morada do Senhor. E eu vou ler Isaías 65, do 22 ao 24, amados irmãos. A nova Jerusalém. Aliás, vou deixar o Isaías 65 para vocês lerem, amados, 22 e 24, e vou ler Apocalipse 21, do 1 ao 3, para a glória de Deus, que é o cumprimento, o completar da profecia de Isaías 65. É Apocalipse 21, do 1 ao 3, amados, que diz assim: a nova Jerusalém, vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Aí, etc, etc, etc. Não haverá mais morte, não haverá mais choro, mas será uma vida eterna com o nosso Deus, uma vida perfeita. Porque essa vida que a gente passa aqui, temos tribulações, temos tristeza. Quando um ente querido nosso, a gente chora muito, destrói a gente por dentro, mas com o passar dos anos a gente vai melhorando para a glória de Deus. Mas naquele dia não terá mais nada disso. Pessoas não vão morrer, pessoas não vão chorar mais por seu ente querido, porque será uma vida perfeita diante de Deus, com corpos glorificados na cidade santa, a nova Jerusalém descida de Deus. Mas, irmãos, lá estaremos para sempre com o nosso Deus. O Senhor estará conosco pessoalmente. Nós veremos o nosso Deus e vamos adorar o nosso Deus de face a face, de um sábado ao outro, para a glória de Deus, amados? As festas de Deus são maravilhosas. O sábado do Senhor, a peça do Senhor, pães asmos, primícias, o Pentecoste, trombetas, dia de expiação, tabernáculos, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Uma festa, a outra se cumprindo os sinais, até aquele grande dia da volta do nosso Senhor Jesus Cristo, amado?
o dia mais esperado para todo aquele que serve o nosso Senhor Jesus Cristo de coração, todo coração e alma e pensamento, né, amados irmãos? Para a glória de Deus. Para terminar, vou estar lendo Colossenses 2, amados irmãos, do 6 ao 18. Colossenses, amados, essa igreja ficava na atual Turquia, antigamente, né? Ásia Menor, e nessa região eles ficam com esse pensamento. E nessa região eles adoravam anjos e os elementos da natureza. Vou estar lendo aqui Colossenses 2. Muitas pessoas usam esse capítulo 2 de Colossenses para falar que está tudo abolido, está tudo na cruz. Vou estar lendo aqui e vamos entender o texto e o contexto e o que Paulo está dizendo aos Colossenses para a glória de Deus. Colossenses 2, do 6 ao 18, amados irmãos, que diz assim: livres do legalismo por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continua a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenha cuidado para que ninguém os escravize em filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo, para a glória de Deus. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos, para a glória de Deus. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão de sua carne, Deus o vivificou em Cristo, com Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões e cancelou a escrita da dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele o removeu pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Portanto, não permito que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração de luas novas ou dos dias de sábados. Essas coisas são sombras que haveria de vir, e a realidade, porém, encontra-se em Cristo. Não permito que ninguém tenha o prazer numa falsa humanidade e na adoração de anjos, os que impeçam de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Ou seja, amados irmãos, essas pessoas que estavam julgando eles, né, condenando eles, são pessoas que adoram anjos. Naquela região de Colosso, a Ásia Menor, a atual Turquia, as pessoas dali eram pagãs, né? O que predominava ali era o paganismo, mas eram poucos os servos de Deus, e esses servos de Deus novos estavam sendo julgados por eles. Vocês estão guardando sábado, vocês estão guardando lua nova? Que coisa é essa? Aqui a gente não faz essas coisas não, sei o quê. Ou seja, essas pessoas que estavam julgando, ou seja, que adoram os elementos da natureza, adoram sol, lua, estrelas e anjos, estavam julgando eles, amados irmãos. Através de visões, não, eu tive uma visão que você não pode fazer essas coisas não sei o que lá. Ou seja, falso profeta enviado de Satanás para desviar os santos do Senhor. Ninguém pode julgar ninguém sobre qualquer coisa alguma, assim como diz em Romanos 14, amados irmãos. Nem pelo comer, nem pelo dia nenhum. É aquele que separa um dia para o Senhor, assim o faz. E quem fala que todos os dias é santo, assim também o faz. E tudo tem que ser para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo.
E cada um esteja certo na sua mente, que naquele grande dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que nosso Jesus Cristo é o Senhor. E todos nós vamos dar conta das nossas obras aqui, amado. Essas obras praticadas e nossas falas, nossos ensinos, porque é tudo para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Por isso temos que ter cuidado quando vamos falar da palavra de Deus, que a gente não tem que falar da nossa mente, tem que falar o que está escrito, o que é certo. O certo aqui é que as pessoas que adoravam anjo, adoravam sol, lua, estrela, estavam condenando aqueles irmãos que estavam aguardando o sábado, os irmãos que estavam aguardando para adorar a Deus, não só para guardar, eu estou aguardando o sábado aqui. Não, está adorando a Deus, porque todas as festas são moediços, são tempo determinado para Deus, ou seja, são sombras. E a sombra de Cristo, uma coisa boa, está apontando para Cristo, e o corpo, e Cristo é o corpo. Ou seja, adore a Cristo, adore o nosso Senhor Jesus Cristo nessas festas, porque é para a honra e glória dele, amados irmãos. Não é diante de homem nenhum. Não tem nenhum homem que adora anjo, que adora sol, luz, estrela, falando isso para vocês, amados irmãos. Sim, um servo de Deus, que dia após dia tenta perseverar, né, nas escrituras do Senhor, para falar o verdadeiro que está escrito na palavra de Deus, né, amados irmãos. Nós vivemos num mundo pagão, o Brasil é um pagão, paganismo que impera aqui. Fala que 90% é cristianismo, nada. A idolatria impera nesse país, chamado. Tem a estátua maldita aqui no Rio de Janeiro, lá. Todo estado tem uma estátua para ser adorada. Que só misericórdia de Deus. As pessoas rasgam as escrituras do Senhor, né? Êxodo 20, né? Fala para não ter imagem de escultura, e as pessoas estão lá tirando foto na frente daquela imagem maldita, que será destruída naquele grande dia. Então celebre as festas de Deus. Não como antigamente, né, com sacrifício e outras coisas, mas com o seu corpo, trazendo adoração ao nosso Deus, né? Com o seu culto racional para a honra e glória do nosso Jesus. Cada festa tem um princípio. Esteja certo dos princípios das festas, para você adorar o nosso Deus, nosso Jesus Cristo, até que Ele venha naquele grande dia, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Então fique com essa palavra, fique com as festas de Deus e os seus significados, para a glória de Deus. Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com seus irmãos e comentem, amados irmãos, que é sempre importante comentar dúvidas. Coloque aí, eu estarei respondendo, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, em nome do nosso Jesus Cristo. Amém.